O Omicron pode afetar a logística global novamente? Esse é o tema do vídeo de hoje. Se você não me conhece, eu sou Ledelar, eu sou um especialista em commodities e eu criei esse canal para levar informações desse mercado de uma maneira que você nunca viu. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber a notificação sempre que eu postar um conteúdo novo. E o tema de hoje é logística. Nós estamos no meio da descoberta, ou pelo menos a divulgação de uma nova variante do Covid, descoberta ou iniciada lá na África do Sul, denominada Omicron. E essa variante, desde a semana passada, do fim de semana passado, era sexta-feira, tem afetado e trago uma volatilidade muito grande nos mercados de renda variável, nos mercados de commodities de uma maneira geral. Nenhum país aparentemente saiu impune desta volatilidade. Na sexta-feira passada, o petróleo ele teve uma queda de 13% num único dia. Na segunda-feira, ele voltou a reagir um pouquinho para cima. E hoje, que eu estou gravando o vídeo, terça-feira, dia 30 de novembro, o petróleo fechou com uma queda próxima a 5%. E sempre que o petróleo tem um movimento brusco muito forte, ele acaba interferindo basicamente em toda a cadeia global. E o tema de hoje é que começaram a surgir perguntas novamente que se a logística global, a logística marítima global teria a mesma interferência que teve lá no início de 2020, quando realmente a pandemia do Covid-19 chegou ao mundo de uma maneira muito pesada. Só para a gente fazer um overview, relembrar o que aconteceu naquele período, o vírus ele surgiu a princípio na província de Wuhan, na China, em dezembro de 2019. Só que no início de 2020 o negócio pegou para valer lá na Ásia e começaram os pequenos lockdowns em várias províncias da China e o negócio foi crescendo até que basicamente a Ásia toda entrou em lockdown. E nesse período, a Europa e as Américas aqui, elas continuavam a produzir os seus produtos, trabalhar normalmente e naturalmente que deu olho o que estava acontecendo no mercado asiático. E essa postura, essa atividade que nós tivemos aqui, acabou naquele período gerando uma oferta muito grande de produtos que não tinham para quem entregar, não tinham para quem vender esses produtos, já que a Ásia, e ali a Ásia, principalmente a China, ela estava fechada para tanto para receber produtos quanto para as novas compras. No mercado de commodities foi quando nós vimos o petróleo a menos $40 o barril lá no finalzinho do mês de março, nós vimos a soja a 800 centavos de dólar por bushel, nós vimos o café a 120 centavos, o açúcar a 13 centavos. Então nós vimos várias commodities ali realmente derretendo no mercado internacional, porque não tinha para quem vender, acaba gerando um excesso de oferta dentro do balanço básico da economia, oferta e demanda, esse balanço acabou levando uma queda muito acentuada nos preços. Quando a Ásia começa a retomar as suas atividades econômicas de uma maneira até muito lenta, claro, nós, tanto na Europa como nós aqui nas Américas, nós começávamos a fechar as portas, começávamos a ter as restrições de circulação. E aqui que começa o primeiro grande problema na quebra da cadeia de logística, na cadeia de suprimentos global, ou no supply chain em inglês, que foi uma economia retomando e a outra economia que é um fornecedor importante de matéria-prima simplesmente fechando as suas atividades. Rapidamente a China absorveu todo aquele excedente de compras, inclusive ela acelerou as compras com medo de uma nova onda de contágio em seu território, ela comprou até acima de sua capacidade de consumo. Então ela teve uma demanda, ela acabou gerando uma demanda acima de sua capacidade de consumo e os preços ali eles acabaram disparando. O petróleo recentemente chegou a $85, o petróleo americano, 88 Brent, soja 1.700 e poucos centavos de dólar por bushel, milho 730 centavos de dólar por bushel, açúcar recentemente batendo acima quase 21 centavos, café teve um problema climático também, nós já falaremos sobre isso, chegou agora recentemente a 200 e poucos centavos, então o algodão chegou a 110 centavos de dólar por libra-peso, então ali várias commodities eles acabaram subindo também. E aqui, mais uma vez, começa um grande problema, porque as Américas, nós aqui nas Américas e na Europa,
Nós inicialmente vendemos o excedente de matéria-prima para a Ásia retomou as suas atividades normais e a Ásia precisava vender os seus produtos, que daí ela passou a ter um excesso de produtos. O problema é que a Ásia ela não vende commodities, ela vende produtos manufaturados ou semi-manufaturados. E por causa da pandemia houve um excesso, e excesso, eu estou sendo modesto, de demanda por insumos para vacinação, por luvas, por máscaras, por toucas, por todo tipo de acessório que pudesse prevenir ou pelo menos remediar o contágio do Covid. E como nós estávamos fechados em nossas atividades, e até hoje nós sentimos essa dificuldade, principalmente aqui no Brasil, o setor automobilístico, por exemplo, muitas fábricas fecharam aqui ou tiveram as suas operações suspensas porque faltava insumos como chicotes elétricos, há uma crise também ali sobre chips eletrônicos, vários componentes que vêm da Ásia, nós ficamos praticamente sem fornecedores para esses produtos. E nesse desbalanço, nesse desequilíbrio entre o que nós estávamos precisando comprar e o que nós estávamos produzindo, e a China precisando desovar a sua produção, e a China, a Índia, Japão e outros países da Ásia precisando vender os seus produtos, e principalmente quem tem insumos para vacina, eles tiveram um fluxo de saída de containers para cá muito grande. Quando, por exemplo, uma grande quantidade de containers foram para os portos dos Estados Unidos, Long Beach, Califórnia, Norfolk, Miami, Houston, Dallas, Fort Worth, ou foram para a Europa, ali Rotterdam, Hamburgo, Antuérpia, Valência, os maiores portos da Europa, o Brasil precisava comprar e não tinha containers. E dentro desse balanço que a gente fala de oferta e demanda, maior demanda do que a oferta não conseguindo atender a demanda, os preços sobem. E essa necessidade, esse desequilíbrio começou a ficar muito forte no mundo todo. E isso acabou levando a preços recordes, basicamente, de todo tipo de frete marítimo, tanto para containers quanto para granéis sólidos. O granel líquido sentiu um pouco menos, porque a demanda ela é um pouco diferente, mas o fato é que basicamente tudo que precisa ser transportado por navios sofreu com a alta dos preços que ainda em alguns setores, como é o caso de containers, não voltaram ao normal. Isso acabou impactando em custos de reposição, em inglês em replacement, de muitos produtos, principalmente as commodities, e acabou retirando os compradores do mercado. Então, para a China, por exemplo, não se vendeu soja de março até agora, recentemente, que é a entrada da safra americana, não se vendeu nem milho nem soja. Para a China, houve um problema de abastecimento de containers do Vietnã para a Europa para o café, ainda acabou vindo concentrar algumas compras aqui do café do tipo robusto, café Conelon. Aqui, o mercado de açúcar também viveu um período ali estressante com falta de containers, e hoje ainda nós estamos sentindo essa dificuldade. Muitas compras deixaram de acontecer por causa dessas dificuldades com relação ao equipamento, com relação ao container. Agora, no mercado de carga a granel, o dry bulk, que é o afretamento dos bulk carriers, o mercado ele acabou dando uma cessada nessa alta de preços, os preços acabaram caindo. Até porque a China, ela, como ela se retirou do jogo, começa a ter uma oferta maior de navio, e esses ship owners, os armadores, eles têm que ir atrás de carga, e mais uma vez, pelo balanço de oferta e demanda, os preços acabaram caindo. Mas o de containers não. Só que quando nós vamos ver o balanço de containers e de cargas de outros tipos de navio, nós vamos ver que a representatividade de containers ela é muito pequena. Isso não quer dizer que não vai ter dor de cabeça no mercado, porque grande parte dos insumos de peças, insumos para vacinação, vestuário, brinquedos, presentes eletrônicos, eles devem ser transportados por containers. E é justamente esse setor de manufatura e semi-manufatura que é quem está sofrendo agora. Então, olhando esse site que é o Marine Traffic, eu já fiz outros vídeos com ele, quando nós colocamos os navios tankers e os navios, os cargo vessels, que são os navios cargueiros, essa é a quantidade de navios que nós temos em circulação do mundo hoje. Pouca coisa, né?
80% de todo o transporte global de mercadorias acontece por via marítima. Então, essa grande quantidade que acabou impactando no custo de aquisição de muitos produtos e acabou deixando de fornecer produtos, fornecer logística, fornecer produtos acabados em algumas partes do mundo. O que eu quero mostrar para vocês é que nós temos os tipos de navios aqui, tanto os tankers quanto os navios de carga marcado. Eu vou retirar só os containers ships, que são os navios de containers. Você vê que praticamente não fez diferença no mundo. Então, quando você começa a ter uma redução no frete para carga geral, com carga a granel, ou sacarias, ou carga breakbook, tanto sólida quanto líquida, você começa a ter um impacto positivo no arrefecimento do CPI, no Consumer Product Index, ou GPM aqui no Brasil. Você começa a aliviar a carga para a indústria. Isso pode ser uma boa notícia lá na frente, porque é o momento da indústria poder fazer a recomposição de suas margens. Mas nós temos alguns complicadores aqui, nós vamos ver já já. Agora eu vou desmarcar os navios tankers, que são os vermelhos, e os navios de carga, e vou marcar só os navios de containers. Você vê que é uma quantidade grande de navios que tem circulação no mundo. Esses navios, eles são chamados de liners, eles têm rotas liners, ou seja, eles têm uma linha, o que acaba dando uma previsibilidade muito boa. E aqui nós temos basicamente um oligopólio de 9, 10 empresas que controlam esse mercado. E estas empresas, elas estão ganhando dinheiro como nunca. É uma quantidade monstruosa de dinheiro que elas estão ganhando. Vocês podem avaliar o preço das ações dessas empresas para ver a valorização que tem. E este setor aqui está investindo também uma Babilônia de dinheiro em novas encomendas de navios. Só que esses navios vão acabar chegando no mercado em 2023, 2024, que teoricamente seria um tempo tarde demais para arrefecer os preços por hora. Mas em algum momento esses preços eles vão arrefecer. Mas como eu disse no começo do vídeo, esse desequilíbrio entre o que um estava vendendo e o outro estava comprando, e a mão inversa, ele acabou gerando um estoque de contêineres vazios muito grande, principalmente nesses portos aqui, aí, principalmente nos Estados Unidos, um dos maiores importadores globais, e na Europa, que basicamente não produz nada, ela compra tudo do mercado internacional. A produção dela, da Europa, ela é muito pequena. E o que levou a medidas deste tipo, desta natureza aqui, que é o Porto de Los Angeles, né? A comissão do Porto de Los Angeles aprovou um plano para fazer uma limpa nas docas, nos armazéns lá do porto, instituindo uma cobrança, uma carga, né? Uma cobrança de $100 por container vazio, sendo mais $100 por dia a partir de um determinado período. Como nós vamos olhar o plano que foi colocado claro, consentimento da prefeitura, eles vão ver que eles colocam aqui que o programa ele começou agora, no dia 1º de novembro, ele vai começar a ser gerado a cobrança a partir do dia 15 de novembro, e há um free time aqui de carregamento que eles dão para fazer a cobrança. Mas a tarifa é uns $100 por dia, com um incremento, ele vai subindo $100 por dia subsequente. Então ele mostra aqui, por exemplo, dias no terminal 9 é $100, isso para uma carga normal de importação, aquilo que chega por transporte intermodal, ela tem uma tarifação diferente, mas no 10º dia 200, 11º 300, e a carga ela vai acumulando. Então, quando você faz uma importação, por exemplo, aqui no TCP, Terminal de Containers de Paranaguá, o TCP te dá 10 dias livres de armazenagem. No 11º, ele começa a cobrar a sua tarifa. E o Porto de Los Angeles vai fazer a mesma coisa, mas vai cobrar dos armadores, não dos importadores. Essa é uma tentativa do Porto justamente para tentar reequilibrar essa questão de ficar com uma quantidade absurda de containers vazios nos seus terminais, gerando despesa, gerando uma série de empecilhos, e até mesmo para tentar fazer esses containers entrarem em circulação.
Outra medida que a CMA-CGM, que é um dos gigantes do mercado, está fazendo, ela está implementando um programa de incentivo para facilitar a liberação do congestionamento no porto de Los Angeles e no porto de Long Beach, que são os maiores portos dos Estados Unidos. É uma iniciativa única para gerar fluidez na cadeia de suprimentos. E o incentivo que ela está dando é um desconto de $100 por container vazio que for retirado de segunda a sexta-feira no período útil, ou seja, das 8 da manhã às 6 da tarde, quem retirar de maneira antecipada o container para levar para a sua fábrica, para a origem, para fazer a ova desse container, a unitização desse container, vai ter um desconto de $100. Se esse container for retirado à noite ou nos fins de semana, $200. E ela tem comprometido 22 milhões, acima de 22 milhões de dólares para os próximos 90 dias, para tentar estimular realmente aos importadores, aos exportadores nos Estados Unidos a movimentar esses containers. São duas medidas pontuais. Será que isso vai resolver? E ali nós vamos para essa matéria aqui no site Shipping Watching, que 2022 vai ser um ano tão ruim como esse ano de 2021 aqui. Então ele fala que vai precisar de muito dinheiro, há ainda um problema com os armadores. E um problema grave que ele mostra neste parágrafo aqui é que, recentemente, o diretor executivo do Porto de Los Angeles, o Gene Siroca, disse que são necessários 80 mil motoristas de caminhão, que são precisos 80 mil motoristas de caminhões para conseguir fazer uma limpa nos containers que estão nos portos. Então, os Estados Unidos já vivem uma crise de caminhoneiros, assim como a Inglaterra estava com essa crise há alguns meses, algumas semanas atrás. Inclusive, há 2 semanas atrás, nós tivemos um rally no farelo de soja e no etanol no mercado americano, porque não haviam motoristas para contratação para fazer esse transporte. Então, o etanol ele não pode ser transportado por duto, tem que ser ou por via ferroviária ou rodoviária, e não havia motorista disponível. Isso acabou encarecendo, porque você aumenta o diferencial de base, o basis, do mercado doméstico, e o mercado do farelo de soja também sentiu essa questão. E ainda há uma outra questão, que aqui é o International Longshore and Warehouse Union, que é uma associação portuária dos Estados Unidos que está negociando com o presidente Joe Biden uma crise histórica, uma solução para uma crise histórica na cadeia de suprimentos, porque há ameaça de greve também na região portuária dos Estados Unidos por causa da inflação de salários. Operadores técnicos está muito difícil de contratar e o salário está uma Babilônia de dinheiro, porque como quase não há trabalhador disponível, em parte porque recebeu um chequinho do governo, em parte porque está recebendo em alguma outra função, essa ameaça de greve para um aumento de salário está colocando um problema adicional na cadeia de suprimentos americana. E a associação foi pedir ajuda para o presidente Joe Biden para tentar fazer alguma coisa, tentarem achar alguma solução, seja liberando alguma linha de crédito, algum dinheiro. E aqui está a notícia que o Porto de Los Angeles está fazendo forças para manter-se aberto 24/7, ou seja, trabalhar 24 horas, 7 dias por semana, para fazer os processos de containers. Eu vi uma matéria alguns dias atrás, que eu não consegui localizar aqui ainda, que o motorista de caminhão falou que a situação nos portos são tão grave, ele usou uma analogia que é como se a loja do Walmart estivesse cheia de clientes, que são os containers, para um caixa, só para passar todo mundo nesse caixa. Então, é um exemplo que ele usou só para a gente poder visualizar. Olha o que diz a matéria. Agora estão mais ou menos 65 mil containers vazios no porto de Los Angeles. 18% comparado a algumas semanas, disse o diretor da cidade para a Reuters, que é o canal de comunicação. Reuters, né? Então, essa situação do desequilíbrio de containers ainda é gravíssima. Agora vamos para o transporte a granel, só que aqui nós temos um problema também que vai afetar o transporte por containers, que vai acabar mantendo ainda os preços altos. Então, se alguém tinha esperança de ter uma solução em 2022, infelizmente tira o cavalinho da chuva, porque não há perspectiva de solução para 2022 do problema por containers. Tanto que
os navios de contêineres no Porto de Los Angeles, o tempo de espera, o tempo médio de espera para a operação, ele voltou a aumentar aqui. Mas o que eu quero mostrar para vocês vamos aqui, ó. Essa análise aqui não é... Aqui. No dry book, começou a aumentar novamente os preços, porque o combustível marítimo começou a ter uma alta. E não só uma alta na bolsa, porque o combustível marítimo você também negocia por bolsa, não é uma bolsa aberta, é uma bolsa como a Baltic Exchange. Começou a ter um aumento nos prêmios dos combustíveis marítimos. Isso é muito ruim. Isso começou a voltar a aumentar o frete. Então, esse é um frete do navio Panamax. Aqui são as 3 principais rotas para a China. Ambas começaram a aumentar. E aqui, o que eu quero ver? Aqui a taxa de transferência de contêineres no Porto de Los Angeles, vê que aumentou demais, tanto contêineres de Los Angeles para os Estados Unidos, como para outros portos lá de Los Angeles. E é esse fator aqui, ó, o Freightos Baltic Dry Index, que ele começou uma tendência de queda, ele já voltou a subir e está estável. Na Ásia, via Canal de Suez, alta também. Transpacífico, alta também. Xangai, aqui uma leve estabilidade, mas em valores altos também. O Shanghai Container Freight Index também voltou a subir. Então, esse eu até acho engraçado o nome que a Reuters deu aqui, Container GEDON. Ele mostra que realmente a situação ainda está muito complicada por lá. E são esses índices que nós vemos aqui. Então, até mesmo quando nós fazemos a análise do mercado de carga a granel, nós vemos que eles voltaram, todos os índices voltaram a subir realmente. Deixa eu achar aqui, ó, o Capesize, que é o índice de minério de ferro, que ele foi ajudado pelo crash do setor imobiliário na China, até mesmo Capesize, mesmo com as cotações do minério de ferro em baixa, mesmo com o mercado imobiliário chinês em baixa, os valores de fretes de minério de ferro voltaram a subir, acaba puxando o BDI, o Baltic Dry Index, que é o índice geral de preços, encarece o hedge de frete marítimo lá na Baltic Exchange, e nós podemos ter, e estamos tendo, mais uma vez, reajustes para cima nos preços de fretes. De container não caiu, e agora o de carga seca a granel voltou a subir. E a grande pergunta é, será que nós teremos, assim como aconteceu lá no início de ano de 2020, interrupções nos portos por causa dessa variante Omicron? Infelizmente, parece que sim, porque os portos da África já anunciaram alguma lentidão nas suas operações. Já há alguns reportes de funcionários dos portos que estão infectados, então isso traz uma preocupação, e os portos africanos podem não parecer, mas são portos muito importantes, principalmente ali na África do Sul, como um hub de contêineres. Portos da Angola e da Nigéria muito fortes para exportação de petróleo, são membros da OPEP, inclusive, e os portos do norte da África, Argélia, Marrocos, eles são grandes exportadores de fertilizantes. Então, nós podemos ter mais um problema. A China também anunciou o fechamento de fronteiras com a Mongólia e com a Rússia para cargas que cheguem a granel, tanto de carvão quanto de fertilizantes. E a China já anunciou também que está de olho na evolução do vírus, porque alguns portos da China, como Qingdao, Yantian e Dalian, eles estão com problemas ainda de pessoal também, similar ao que acontece nos Estados Unidos, para poder realizar as suas operações de embarque, desembarque, ou de estiva e desestiva, no caso de carga a granel seca. Então, infelizmente, sim, o vírus ele tem potencial para fechar os portos, ou pelo menos atrasar o movimento de portos. E já para a gente finalizar, sai essa matéria na Reuters, que as taxas de frete agora subindo de novo podem atrapalhar ou ameaçar a recuperação da economia global. E ela cita na matéria aqui o último Review of Maritime Transport 2021 da UNCTAD, que é o que eu tenho aqui, e ele mostra
aqui no último relatório, esses sites eles vão estar na descrição do vídeo, ele mostra nesse report aqui em download, em taxas de frete, que este aumento das taxas agora podem fazer um incremento global no preço, nos custos de importação de até 11%. 11%. Esse é o que nós chamamos de custo de reposição. Opa, pensei que estava transmitindo com vocês, ó. Esse é o site, vai estar no site, é o site da Untact. Aqui eu vou colocar ali. Ele fez essa matéria aqui, ó. 11% é o incremento global nos preços de importação que podem ter reajuste. Esse é o custo de reposição. Esse que é o replacement que nós comentamos. Então, infelizmente, sim, a situação de containers ainda é complicadíssima, não teve refresco nenhum. A situação, segundo os sites especialistas e segundo os maiores armadores do mundo, a situação vai permanecer em 2022. Com sorte, em 2023 e alguns mais pessimistas falam até em 2024 somente para normalizar. Eu acredito que nós vamos ter uma situação complicada, porque quem entende, quem trabalha com comércio exterior, sabe que em fevereiro nós temos um grande feriado chinês que acaba atrapalhando, em agosto nós temos um outro feriado, nós temos um peak season que acaba puxando os valores de frete para cima também, e nas cargas a granel nós temos as sazonalidades que podem interferir nos preços. Então, infelizmente sim, a situação ela permanece complicada e dependendo como que seja o avanço dessa nova variante Omicron, nós podemos, infelizmente, ter mais uma interrupção da cadeia de suprimentos global, elevando novamente os custos de aquisição de produtos, encarecendo o replacement. Tão severa como foi no início de 2020, não. Mas quando você já está ferrado, desculpa a expressão, qualquer problema acaba sendo muito doloroso. Então, vamos torcer pelo melhor e vamos nos preparar para o pior. Por enquanto, a gente está só no campo da especulação, temos que ver realmente as consequências, o desenrolar dessa história, dessa variante Omicron, mas vamos torcer para o melhor. Então, espero que você tenha gostado desse vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo para o canal crescer e principalmente deixe aqui nos comentários o seu feedback, o que você achou desse vídeo e eu vejo vocês até o próximo conteúdo. Muito obrigado. Tchau.